Você está aqui porque você quer viver todo dia. E você precisa ser reavivado todo dia, não é só de vez em quando, não. Todo dia. A guerra não é todo dia? Então, o reavivamento tem que ser todo dia. Fome. Fome. Vou de novo insistir na fome. Já sentiu fome? Você já sentiu fome? Já? Vou mostrar umas imagens aqui de pessoas com fome. Para a gente pensar um pouco. Olha essa imagem. Já sentiu fome? Como a fome é angustiante, né? Eu nunca senti fome no estágio desses meninos aí. Nunca. As pessoas não comem há dias. Há dias elas não comem. Dias. A fome dói. Quando você olha nos olhos desta criança, a fome dói. Veja, a fome ela dói, né? Olha a situação dessas crianças, né? Não é fácil, queridos. Eu tinha imagens muito mais duras aqui. Eu evitei um pouco de mostrar esta imagem, mas eu vou mostrar. Acho que vale a pena. Vale a pena a gente mostrar. Porque eu acho que você tem que ter, e eu também temos que ter a noção, né, do todo. Então, essa imagem, ela me deixou chocado. Essa me doeu muito. Eu já conheço essa imagem tem muito tempo. Quero compartilhar com você. Já sentiu fome? A fome dói. A fome dói. A fome deve doer muito. Abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 4. Por favor. São João, capítulo 4. São João, capítulo 4. Quando você abrir a sua Bíblia em São João 4, lá está a narrativa da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os samaritanos não eram meio judeus, haviam perdido a centralidade da fé, porque haviam se misturado a povos pagãos e eles tinham ídolos dentro das suas casas e tinham uma adoração diferente da adoração dos judeus. Eles acreditavam que Jesus viria da parte deles e, enfim, havia uma rixa entre eles e os judeus. Jesus estava em uma das suas viagens missionárias e ele decidiu passar por Samaria. Quando estudamos os mapas da época de Jesus, dá para perceber que Jesus andou muito mais do que ele andaria se fizesse o percurso normal, mas ele andou mais do que precisava só para parar naquele poço, só para encontrar com aquela mulher. O Espírito de Deus havia revelado para ele que ele teria um encontro com aquela mulher e que ele deveria passar ali. Porque a vida de Cristo era assim, né? O vento sopra onde quer e ele caminhava mesmo por onde o Espírito orientava. E ele parou ali no poço, ele e os discípulos. E ele ficou assentado, olhando o poço, água lá embaixo, ele estava com sede, e chega a mulher.
Eles têm um diálogo, a gente pode estudar esse diálogo depois, é cheio de vida, cheio de verdades maravilhosas, a conversa deles dois. E aí, depois da conversa, ela chega à nítida sensação de que ela havia se encontrado com Jesus, o Messias, porque os samaritanos também esperavam o Messias. E ela saiu dali impressionada com a maneira como Jesus leu a vida dela, leu por dentro dos olhos dela, Jesus leu o coração daquela mulher, ele disse assim, ó, você já teve muitos maridos, e o que você tem agora não é seu. Ela ficou impactada, porque Jesus não a conhecia, ela também não conhecia Jesus, e ela chegou na cidade contando, olha, eu encontrei o Messias, porque ele disse tudo a meu respeito, ele sabe tudo a meu respeito. Ela volta correndo para a cidade. E de lá ela volta. Ela volta com algumas pessoas daquela cidade e apresenta Jesus Cristo. As pessoas chegam à conclusão de que, de fato, aquele era o Messias, não porque ela estava falando, mas porque eles haviam realmente visto, e em loco eles mesmos haviam visto, é o Messias. E eles convidam Jesus, Jesus passa 2 dias em Samaria e faz ali muitos milagres, e muitas pessoas creram em Samaria. Creram. Essa é a história, muito resumidamente, mas não é no corpo da história que eu quero me deter hoje. Eu quero conversar com você sobre algo que me chama muita atenção nesse texto, um diálogo muito interessante. É possível, porque quando eles chegam ali, eles chegam naquele poço, eles não tinham nada para comer. E os discípulos, irmã Suel Pereira, eles vão para Samaria comprar comida, porque era permitido ao judeu entrar em Samaria e comprar comida, porque era uma questão de primeira necessidade. Então, os discípulos saem para Samaria para comprar comida, enquanto a mulher samaritana vem de Samaria para se encontrar com Jesus. Olha aqui para mim, queridos. A comida passou pela comida. O alimento passou pelo alimento. Quando os discípulos passaram para Samaria, eu imagino que a mulher veio e cruzou com os discípulos em algum momento da trajetória, se pegaram o mesmo caminho. Se isso aconteceu de fato, se não no mesmo caminho, os sentidos foram inversos. Os discípulos foram para Samaria e a mulher veio para o poço. Em algum momento, numa trajetória paralela ou não, eles se cruzaram. Eles indo e a mulher indo para o poço. Observe, o alimento cruzou pelo alimento. Um alimento passou pelo outro. Você vai entender. Vamos voltar para o texto? E aí eu quero que você leia o verso 27 comigo. João 4, verso 27. O alimento passou pelo alimento. Um passou pelo outro. Como assim um alimento passou pelo outro? E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, percebe? Os discípulos já tinham comprado comida. Já tinham comprado comida. Ela já tinha chegado no poço. Rabi, come. Rabi, você deve estar com fome. Fome, Rabi, dói. Dói aqui no estômago, é ruim ficar com fome. Rabi, come. Come. Mestre, come, você está com fome.
Você está com fome agora? Você está com fome? Oh, querido, eu rogo a Deus que você esteja com fome e que você esteja à procura de alimento. Entende, Alisson? Eu rogo a Deus que você esteja com fome, amado, e que você esteja à procura de alimento. E, Robson Moreira, eu rogo a Deus que esta fome, Filomena, lhe cause dor e aflição. Eu rogo a Deus, eu peço a Deus que esta fome lhe cause angústia, ao ponto de você sair à procura de alimento. É isso. Eu vim aqui hoje para orar a Deus e pedir para que você tenha fome e que esta fome lhe cause dor e que você saia à procura de alimento. Nossa, pastor, você está desejando mal para a gente? Eu quero que você sinta a mesma fome que Jesus sentiu. Se você sente a mesma fome que Jesus sentiu, é uma evidência de que você está cheio ou cheia do Espírito Santo. Se você não sente essa fome, você ainda não está plenamente cheio do Espírito. A experiência ainda não está no lugar. Volte para o texto bíblico. João 4,31, entretanto, os discípulos lhe rogaram, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Iriam conhecer depois do Pentecostes, plenamente. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura algo de comer? Será que a mulher lhe trouxe comida e te entregou antes da gente? Porque nós somos a Samaria e voltamos, ela veio de lá. Será que a mulher te trouxe comida? Alguém trouxe algo para o senhor comer, Rabi? O senhor não está com fome mais? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A fome de Jesus era alimentada por fazer a vontade de Deus e fazer a sua obra. Essa era a fome que Jesus sentia todo dia. Vontade de fazer poder, ele queria poder para fazer a vontade de Deus. Ele veio para revelar a Deus e fazer a obra dele. Ele revela a obra dele. Olha que coisa linda o texto, né? Acompanhe comigo. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo algo. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim como semeia, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos creram. Dos samaritanos, daquela cidade, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E aí Jesus vai para Samaria e fica com eles. Quando Jesus está conversando sobre o seu verdadeiro alimento e sobre o que ele sentia fome, ele diz assim, vocês acham mesmo que a colheita está daqui para 4 meses, não é? Não está não, levanta a cabeça para você ver. Olha quem está vindo lá. E quem é que estava vindo? O alimento. O alimento de Jesus estava vindo. Percebam que ele não come a comida que os discípulos trazem de Samaria. Não era fome física que Jesus estava tratando. Ele não estava falando de pão, de comida. Não, ele estava falando de um outro tipo de fome que sofre todo aquele que é cheio do Espírito.
a fome de realizar a obra de Deus. E quando a mulher samaritana vem e ela traz pessoas da cidade, Jesus disse, olha lá o campo, ó, tá madurinho. E nós vamos colher agora. Porque outros já semearam e nós vamos colher. Eu vou matar minha fome. Eu vou matar a minha fome. Sabe do que Jesus está dizendo, queridos? É uma fome que é alimentada quando as pessoas creem porque você existe. Elas conhecem Jesus porque você existe. Elas conhecem a Deus porque você está fazendo a obra dele. A fome de Jesus, a fome, a comida dele. Eram pessoas salvas para o reino de Deus. Será a comida dele. Sentia fome constantemente. Jesus sentia fome constantemente. Por isso ele se envolvia com pessoas, ele abraçava pessoas, ele era gentil, era cortês. O semblante de Cristo sempre era amável. Cristo nunca produzia dor desnecessária em uma pessoa. Sempre que havia uma repreensão na voz de Jesus, essa repreensão era feita com lágrimas nos olhos. Essa é uma descrição que Ellen White faz no Caminho a Cristo, no capítulo Deus e Amor, quando ela diz que Jesus é a revelação plena de Deus. Ela descreve Jesus Cristo. A comida dele era ver pessoas como aquela mulher. Aquilo alimentava Jesus. Aquela mulher, queridos, ela saiu de Samaria prostituta e voltou evangelista para o poço. Coisa linda, né, irmãos? Ela sai do poço, sai da casa dela, meio-dia, torrando o cérebro, com um vaso vazio, sem esperança, uma vida destruída, e ela volta, sai de casa prostituta, se escondendo de todo mundo, e volta para casa. Ela não volta para casa. Quando nos encontramos com Jesus, nossa direção muda. Sabe qual era a proclamação desta mulher? A proclamação desta mulher não era só o sábado, não era só se alimentar corretamente. A proclamação desta mulher não era se vestir bem. A preocupação desta mulher, a proclamação dela não era só explicar que não existe vida após a morte. A proclamação desta mulher não era explicar o santuário de cabo a rabo, como diz a expressão. A proclamação desta mulher não era conhecer os livros de Daniel e Apocalipse, como nós conhecemos distintamente. Não era esta a sua principal proclamação, muito embora tudo isso seja muito importante, faz parte da fé adventista, mas amado, veja, ela volta para casa, sai escondida e volta se expondo, sai prostituta e volta evangelista, e ela chega na cidade que ela se escondia de vergonha, batendo palma e diz: ei, vocês que estão aí, que me conhecem, eu não sou a mesma pessoa, porque eu encontrei o Messias, ele disse tudo ao meu respeito, ele sabe quem eu sou, e ele disse para mim que tem um tipo de vida que eu devo experimentar, e quando eu experimentar, eu jamais quererei destituir-me desta vida, ou vou deixá-la. Eu não sou mais a mesma pessoa, porque eu encontrei Jesus. Querido, olha para mim. As pessoas estão sedentas de conhecer pessoas transformadas pelo encontro. Pessoas diferentes. O mundo em que nós vivemos, amado, é um mundo seco, rachado. As pessoas não se amam mais, não se preocupam mais. As pessoas não entendem o valor de uma vida mais. Não entendem. Não entendem. O ser humano perdeu o valor.
enquanto o que alimentava Jesus Cristo e realmente a fome que ele sentia era por pessoas e o valor que elas têm. O mundo está dizendo que as pessoas não valem mais nada. Eu estava vendo uma reportagem num dos países frios da Europa. Um renomado jornalista, ele morreu por frio. Ele caiu em uma das ruas de Londres no início da noite. Morreu na calçada. Porque ninguém socorreu aquele camarada. Indiferença pelo valor da vida humana. As pessoas hoje em dia, queridos, muitos e muitos têm mais coragem de gastar dinheiro com o seu pet, com o seu animal, a gastar com o próximo igual. Você que tem um animal na sua casa, você que tem um recurso financeiro, se esse animalzinho que você ama ficar doente, você tem recurso, tá? Você vai levar no pet, você gasta 500, R$ 1.000 com esse cachorrinho, com esse gatinho. Você teria a mesma liberdade de gastar com o ser humano? Esse mesmo valor? A fome de Jesus era por pessoas. Tem uma espécie de comida, discípulos, que vocês não entenderam ainda. Vocês vão entender só depois que acontecer algo muito especial com vocês. Mas eu já tenho o que vocês não têm. Inclusive, eu vim dar para vocês o que vocês não têm. Mas quando vocês receberem, vocês terão fome por pessoas. Desejo de salvar pessoas. Mais do que qualquer outra coisa. Desejo de salvar pessoas. Está vendo o campo? Colheita. Colheita. Mas a Bíblia nos apresenta, queridos, em Mateus 9:35, um problema. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 9, verso 35, a Bíblia nos apresenta um problema ali. Diz assim, 35, 36 e 37, 38. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse era o alimento de Jesus. Ele sentia fome disso. Ele sentia fome disso, de estar no meio do povo, curando o povo, levando o evangelho para o povo, abrindo a palavra de Deus no meio do povo, tocando o povo, visitando a casa dos que não conheciam o evangelho. Jesus sentia fome disso aqui. E a fome de Jesus doía nele, porque ele se desesperava no sentido metafórico desta palavra mesmo, porque Jesus nunca perdeu o equilíbrio. Desespero para nós é perda de equilíbrio, não. Quando eu falo que ele se angustiava, é porque doía em Jesus ver alguém que não conhecia o evangelho e precisava conhecer, e aquilo doía nele. E aquela era comida. Quando Jesus sentava perto de alguém e que ele saía, aquela pessoa estava sorrindo e tinha encontrado um novo sentido para a vida. Esse era o alimento dele. Eu fui numa feira que tem em Brasília aqui, fui comprar um cabo para o meu celular. Quando eu cheguei na banca, queridos, o balcão da banca, da loja, uma senhora que não estava de frente para a loja, ela estava virada assim, olhando para um outro corredor, e eu cruzei com ela, eu parei logo depois dela, passei por ela, passei pelo meu alimento.
Eu fui me alimentar naquela senhora ali, literalmente. Eu passei por ela e estacionei logo atrás. Moça, você tem? Eu, gentilmente, dei um leve toque no ombro dela, com a ponta do dedo. Senhora, ela já voltou para mim, Vivaldo, tipo assim, o semblante fechado, tá tocando em mim? Quem é você? Aí eu olhei, ela não me perguntou isso, mas a fisionomia dela me disse isso. Aí eu olhei dentro dos olhos dela e disse assim, por que a senhora está triste? Eu percebo nos seus olhos que a senhora está triste. Eu disse, filha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Deus, a senhora crê em Deus? Creio. Deus, filha, tem para a senhora solução para esse problema que está te amargurando. 1000 alternativas para solucionar. A senhora crê em Deus, independente de religião, creio. Filha, se apegue em Deus. Ele ama a senhora. Ele sabe do problema que a senhora tem. Quando eu falei isso, queridos, sabe aquela mulher que estava me questionando assim, por que você está falando comigo? Quem é você? Eu nem te conheço. Sabe aquela mulher que me questionou com o olhar? Keila, destravou. Ela destravou. Como é que é seu nome? Eu falei, eu sou pastor Wagner, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tô com um problema mesmo, meu filho. Meu filho pegou um cartão de um amiguinho dele, gastou 7.000 reais. Falei, rapaz, esse menino tem dinheiro. Pois é, a família dele recebeu uma herança, parte da herança é dele, e parece que a família deixa esse dinheiro para ele gastando, é dele. Só que o meu filho pegou o cartão, porque eles fizeram um combinado e fez um monte de compra, 7.000. Eu falei, 7.000 é um bom dinheiro mesmo. Mas o senhor tem a solução. Nisso, a expressão dela já era assim, meu Deus, que coisa boa que eu estou falando com esse homem aqui. Está me fazendo tão bem. E quando a fisionomia dela saiu do questionamento invasivo para a satisfação de estar perto porque estava sendo abençoada, eu estava me alimentando. É dessa fome que Jesus fala. Vocês, discípulos, não conhecem a fome que eu tenho. Eu tenho fome de pessoas que compreendam o meu Pai. Eu me alimento quando elas compreendem isso. Eu falei, a senhora crê na oração? Creio na oração, claro. Como é que é o nome do gerente que está negociando? Ela tinha um saquinho na mão, queridos. Dentro do saco tinha R$3.500 de joias, semi-joias, que o menino comprou. Uma loja de joias, 3.500. E o gerente não queria desfazer o negócio, porque ela estava naquela banca onde ele estava para desfazer o negócio. O garoto tinha comprado celular ali, etc. Aquela banca estava devolvendo o valor e desfazendo o negócio para ela recuperar parte dos 7.000 reais. E aí, na hora que eu ia orar com ela ali na banca, eu ia falar assim, senhora, a senhora crê no poder da oração? Ela assim, eu creio. Aí chegou o molequinho, camarada que usou o cartão. Aí falaram de um tio, ali rapidamente. Ela disse, eu vou ali no tio dele, porque o tio dele vai me ajudar a resolver esse problema. Eu olhei nos olhos dela e disse assim, vai com Deus. Ela deu um sorriso e foi. Me alimentei. Eu me alimentei. Se você não sentir essa fome, você não entendeu ainda. Se você não tiver prazer, querido, para parar e atender pessoas, não entendeu ainda. E você não atende pessoas para matar a fome delas, para dar comida, roupa. Como a gente tem visto tantas coisas boas acontecerem. O fim, o propósito das nossas ações com as pessoas é esse, é que elas conheçam a Deus. A proclamação deve ser essa, que essa mulher voltou para casa. Eu encontrei o Messias. Irmão, pelo amor de Deus. As pessoas
Não podem, as pessoas não podem, queridos, entender que você sabe tudo de sábado, que você sabe tudo de profecia, que você sabe tudo de Bíblia, mas elas não percebem, talvez não percebam que não tem Jesus aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você já viu, eu não sei se você já percebeu isso, mas você já viu o tanto de tempo que a gente passa discutindo música na igreja? Já viu, irmã Miri? Outro dia saiu uma música que deu um bafafá danado, comentário, aí vão para a internet e discute a música. Eu mesmo conversei com alguns pastores sobre o teor da música. Estou dizendo que a gente não deva discutir e não deva se preocupar com uma música adequada. Claro que sim, eu não estou discutindo isso. Você já percebeu o tanto que a gente gasta de tempo, irmã Marianita, discutindo roupa? Ah, saia mais curta, o decote está apertado, não está apertado. A gente gasta um tempo danado com essas coisas. Não que eu esteja dizendo para você que a gente não precisa ensinar a doutrina da modéstia cristã. Claro, nós temos que nos vestir bem, temos que dar bom testemunho com nossa roupa, sim, claro que sim. Mas o que me impressiona é como a gente gasta muito tempo e como divisões e rachas são feitos dentro da igreja sob a ideia de que essas coisas precisam estar na linha, bem organizadas. E aí a gente sai discutindo um monte de coisa. E a gente sente falta de pessoas semelhantes a Cristo. Porque os mesmos que discutem muitas vezes a música, os mesmos que discutem se a roupa está adequada ou não, eles não são semelhantes a Cristo. Isso não é discutido. Isso não é discutido. Se aceita a pessoa arrogante, se aceita que a pessoa é invejosa, se aceita que a pessoa ela é grossa, se aceita que a pessoa acha que é o tal, a gente aceita tudo isso e não se discute isso no seio da igreja com mais tempo. Aonde estão as pessoas semelhantes a Cristo? Aonde estão as pessoas que pensam como Ele, que perdoam como Ele? Haja vista, queridos, que expressões de amor no seio da igreja são detectadas como algo estranho. Quando eu olho para o Marcelo e digo, Marcelo, eu amo você, meu irmão. Tem gente que acha que isso é estranho. Tão seco é o solo que a gente anda. Nós deveríamos parar e discutir mais. Por que não somos tão semelhantes a Cristo? Não somos tão parecidos. Isso deveria tomar nosso tempo. Você já sentiu a mesma fome que Jesus? Eu rogo para que você tenha fome e rogo que essa fome doa em você. Que Jesus tinha fome de pessoas salvas para o reino de Deus e ele sentia dor quando elas não eram alcançadas. Você é capaz e eu sou capaz de ficar em casa encolhido como um tatu-bola. Conhece o tatu-bola, não? Conhece? Você toca nele, ele vira uma bolinha fechada. Já brincou com isso? Quando era criança, eu achava esses bichinhos na terra. Hoje em dia, a criança não sabe nem o que é isso. Mas a gente brincava exatamente disso. Tocava nele, ele se encolhia e virava uma bolinha. Tem um monte de crente encolhido dentro de casa. Mas vai para a igreja todo sábado. E ninguém conheceu Jesus através dessa pessoa. Ela não viu tristeza nos olhos de ninguém. Ela não parou para audiência com alguém para dizer assim, filha, eu conheço Jesus e Jesus me conhece. Não parou, mas vai para a igreja. Se você é assim, irmão, se você é assim, não para de ir na igreja, não. Mas a sua única chance de conhecer a Cristo vai ser na igreja. Isso é perigoso demais.
Um culto de 45 minutos, muitas vezes, não é o suficiente para molhar uma terra tão seca. Precisa de chuva mais torrencial. Está com fome, irmão? Eu oro para que você tenha fome. E eu oro para que você se angustie de fome. Atos 1:8. Parte final da mensagem, tá? Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Diz assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por que Jesus diz assim, ó, eu tenho uma comida que vocês não entendem ainda, porque Jesus era batizado todo dia pelo Espírito Santo, e ele iria batizar os discípulos com o Espírito lá em Atos 2. Se vocês não entendem a minha comida, o tipo de fome que eu tenho, porque vocês não têm o mesmo tipo de espírito que eu tenho, mas o dia que vocês tiverem, vocês vão entender. Percebam na estrutura de Atos 1:8 que o processo da fome começa em você. O processo da missão começa em você e ele vai se destrinchando. Agora, depois você estuda, eu vou só salientar a sequência. A fome começa em você. A Bíblia diz assim, ó, e recebereis poder ao descer sobre vós. E quando o Espírito Santo vem todo dia que você pede, então você terá a mesma fome que Jesus tinha, o mesmo tipo de alimento que o alimentava, que eram pessoas salvas porque encontraram com ele. Porque ele parou para olhar nos olhos dela. Porque aquelas pessoas tinham extremo valor para Deus. Uma pessoa tem extremo valor para Deus. Olha, amado, eu vou dizer para você uma coisa. O universo para Deus salvar uma vida. Nós não entendemos todas as coisas. Não entendemos todas as coisas. Mas o universo para Deus salvar uma vida, o tanto que uma vida é preciosa aos olhos de Deus. Começa em você. A obra da missão e de sentir fome só acontece quando você recebe o mesmo Espírito que estava em Cristo, quando ele disse aos seus discípulos, vocês não sabem o tipo de comida que é a minha, o tipo de fome que eu sinto, vocês não sabem ainda, mas quando forem cheios do Espírito saberão, porque eu sinto esta fome, porque eu sou cheio do Espírito. Ele vem em mim todos os dias, porque eu peço ao Pai o Espírito todo dia. Ellen White diz que Jesus recebia nova provisão do Espírito todo dia. Ele pedia, todo dia, ele me ensinou a pedir, ele pedia. Aí depois que ele recebe, vai para onde? O texto diz que depois que acontece dentro de você, vai para onde? Jerusalém, depois vai para Judéia. Certo? O que é a Judéia? Amigo, o primeiro lugar que você deve se alimentar e esta fome espiritual deve ser saciada é a sua casa. Judéia é o seu marido, Judéia é a sua esposa, Judéia são seus filhos, núcleo familiar. Jesus diz, primeiro em você e depois nos mais próximos. Por que Jesus fez isso? Eu vou te falar por que ele fez. Não foi de graça não, irmãos. Jesus calcula tudo. Você sabe qual o lugar mais difícil de você ser uma farsa? Qual é o lugar mais difícil de você ser uma farsa? Dentro da sua casa. Aí, amigo, não tem como você se esconder, não. Seu marido sabe quem você é. Sua esposa sabe quem você é, seus filhos sabem quem você é e vice-versa. Aí não tem como se esconder. Quando Jesus disse, Dulcineia, primeiro em casa, Judéia, é porque ele não quer que você use máscaras para pregar o evangelho. E o lugar mais poderoso para ser verdadeiro é no seio familiar. Se você é verdadeiro aí, você vai ser verdadeiro em qualquer outro lugar.
Estamos num tempo, queridos, em que o conselho é: use máscaras, mas o conselho do reino é: não use máscaras. Seu rosto tem que ser visto em Cristo Jesus. Você é a parte visível de Deus. Depois que você se alimentar em casa, aí você vai para Samaria. Judeia, Samaria. O que é Samaria? Os parentes, os agregados, cunhado, sogra, até a sogra a gente vai levar o evangelho, amém, irmão? Glória a Deus. As sogrinhas têm que ser salvas também. Os amigos em que você tem mais influência, essa é a sua Samaria. E depois, o texto vai ampliando a influência, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, e aí você vai para os confins da terra. O que é o que representa os confins da terra? A feira onde eu estava. Aquela mulher não faz parte do ciclo imediato de pessoas que eu conheço. Mas ela é minha responsabilidade. Quando eu cruzei com ela e vi os olhos tristes, quando eu passei por ela e vi os olhos tristes, eu falei, eu vou pastorear esta ovelha. Esta ovelha é do meu aprisco. Esta ovelha é do meu aprisco. E eu parei e acalmei o coração daquela senhora com bálsamo do próprio Deus, olhando para ela, dizendo, filha, creia em Deus, Ele tem a solução para os seus problemas. Já sentiu essa fome? Fome de pessoas salvas. Já sentiu angústia porque as pessoas não conhecem Jesus? Essa era a fome que Jesus sentia. Você tem essa fome? Você já organizou a sua vida para pregar o evangelho e depois fazer o restante? Gorete, qual a sua profissão? Tânia, qual é a sua profissão? Profissão pode ser qualquer um. Mas quem você é? Um seguidor de Cristo, tem primeiro. Então, você sai como seguidor de Cristo e se disfarça na profissão que você tem. Enquanto você disfarçadamente trabalha, porque você tem que manter sua vida, você exerce o que é primeiro, servidor de Cristo, um servo dele. Você é disfarçado, agente. Agente 7, perfeito. Está com fome? Está com fome, irmã Janete? Eu rogo para que você esteja com fome, irmão Antônio. Eu rogo tanto que você, Creus, esteja com fome que dê angústia em você. Uma angústia tão grande, Carolina, que você será impulsionada, Nina, a sair para saciar a sua fome. E só pessoas salvas para o reino de Deus saciam a fome provocada pelo Espírito. A fome que Jesus sentia era provocada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa, irmã Isa, ter esta fome. É uma evidência do batismo do Espírito Santo. Será que Deus se importa com as pessoas mesmo? Será que Deus move o universo por uma pessoa? Vou mostrar para você que ele faz isso. Mostra para você uma foto. Tá bom? Uma foto. Espera aí que eu vou te mostrar a foto. Você vai se impressionar com a foto que eu vou lhe mostrar, porque é realmente algo muito difícil de você entender. Olha aqui essa foto.
Deixa eu fazer uma outra coisinha aqui antes. Vou colocar nosso fundo musical. Olha essa foto. Deus se importa com você? Deus quer salvar a sua vida? Deus se importa com seu vizinho? Quer salvar a vida do seu vizinho? Deus para o universo para cuidar de um ser humano, seja ele quem for. Olha esse moço. Dá para você perceber onde ele está? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais para você ver. Aí. Dá para você perceber onde ele está? Esse horário, o horário que você está vendo essa imagem, por volta da meia-noite. O que você está vendo aí são rodas de um caminhão. Na parte traseira do caminhão, tem essas rodas que ficam próximas umas às outras e um espaço. Esse ser humano aí, bêbado, entrou no meio das rodas e se apoiou no pneu da frente para dormir. Para dormir. Dormir o sono da morte. Sabe, queridos, tem muitas pessoas próximas a você que estão deitadas no meio dos pneus de um caminhão e só está esperando o caminhão acionar o motor e andar para ser morto. Esse homem, ele ainda não aceitou Jesus como Salvador. Pode até ter ouvido já. Quem sabe, já pode até ter sido evangélico. Eu não sei. Não conheço esse moço. Mas ele estava pronto para morrer. Bêbado. Esse homem certamente tem a mãe, o pai, tem familiares. Alguém conhece esse moço? Alguém conhece esse moço? Talvez ele tenha até filhos. Mas ele está no lugar para morrer. E ao lado da sua casa, irmão, na rua onde você mora, tem um monte de gente assim, entre as rodas do caminhão, esperando que o mundo o atropele e tire a vida dele. Aqui do lado da minha casa tem um supermercado. Lá ninguém sabe o meu nome. Daqui a pouco eu volto nessa imagem. Lá ninguém sabe o meu nome. Lá todo mundo me chama de pastor. E eles me chamam de meu pastor. Tem uma delas que tem o cabelo todo vermelho, tatuagens no corpo. Já dei o link da sala para ela. Já convidei para ir à igreja. Convidei para vir à minha casa. Ela tem problemas com a sua sexualidade. Quando eu saí, na frente do supermercado tem uma banca de frutas que eles arrumam. Eu passei, ela estava arrumando, eu parei bem ao lado dela. Coloquei gentilmente a mão no ombro dela. Tem 4 anos que eu frequento o supermercado, então nós já temos amizade com eles. Coloquei a mão gentilmente no ombro dela, falei assim, quando você precisar conversar, pode me procurar. O dia que você precisar abrir seu coração, que você estiver angustiada com alguma coisa, pode me procurar. Ela falou assim, eu sei, o senhor é o meu pastor. Eu falei, sou mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo você, viu? Quando eu falei para aquela menina que eu a amava, ela olhou para mim, arregalou os olhos assim. Disse, eu amo você e preciso de você para ser feliz.
Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, filha, porque você existe. Você é a coisa mais linda. E ela sabe que eu sei da opção sexual dela. Nós já conversamos sobre isso. Os olhos marejados de água, de lágrimas, disse assim: obrigado. Se eu precisar, eu vou lá na sua igreja. Eu disse: não estou chamando você para a igreja. Quero que você vá à minha casa. Quero atender você lá. Jesus se alimentava disso todo dia. Essa era a fome dele. Aí, querido, olha que coisa mais extraordinária isso aqui. Você está vendo o moço, né? Agora eu vou te mostrar o áudio. Opa, boa noite. Então, eu conversei com ele, com o rapaz. É esse não, o áudio que eu quero é esse aqui. E meu irmão, rapaz, Senhor Jesus. É um livramento que eu te contar hoje. Coisa maravilhosa que Jesus fez, viu? Parei na divisa do Pernambuco para Alagoas. 11 horas da noite. Meia-noite e meia, acordei, funcionei o caminhão. Eu ia pôr na pista, Deus falou comigo assim: não sai não, dá uma olhadinha no caminhão e volta primeiro, se não tem ninguém colado lá atrás, vê se tá tudo certo, depois você sai. Meu irmão, eu desci do lado esquerdo, fui andando, não vi nada, fui lá atrás, não tinha ninguém, tranquilo. Eu vou olhar do lado direito, né? Meu irmão, tinha um homem bêbado dormindo no meio dos pneus da carreta, lá atrás, do lado direito. Não acordava esse homem de jeito nenhum. Chamei ele, chamei. Nada dele sair. Pensa num livramento, meu irmão. Olha como que Jesus cuida da gente nos detalhes. Quando eu paro para tirar um cochilo assim, dificilmente eu desço do caminhão, porque eu já tinha batido pneu há pouco tempo atrás, sabe? Ali eu ia funcionar e ele ia embora. Eu vou mandar foto para você ver aí, meu irmão. Que livramento. Mas eu já chorei essa madrugada, viu? E emocionado com o que Jesus fez, viu? Esse Jesus nosso é maravilhoso, meu irmão. Ele cuida da gente nos detalhes. Não tem como agradecer, Jesus. Não tem, meu irmão. O céu se movimentou para salvar aquele bêbado. Por que você não vai? Por que você está encolhido dentro de casa? Os céus se movimentaram para salvar aquele bêbado. O cara ia ligar o caminhão, irmãos. O Espírito de Deus falou assim: desce para dar uma olhadinha no caminhão. Não sai sem olhar, não. Os céus salvaram a vida daquele homem. Por que você não sai para salvar pessoas? É porque talvez a gente não sinta a mesma fome que Jesus. E a fome dele era saciada pela salvação de pessoas. Salvar vidas. Saciava Jesus Cristo. Se você é servo dele, essa mesma fome precisa ser diária na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, extraordinário Jesus, que cuida dos detalhes da nossa vida, nos dê fome, nos dê a angústia da fome, esta fome que se alimenta quando pessoas creem no teu nome. É uma fome oriunda da presença do Espírito Santo em nós, onde nós desaguamos na família, nos parentes mais próximos, amigos, na rua onde a gente mora, onde a gente estiver. Mas a gente tem que sentir a importância de uma alma, como Deus olhou para aquele bêbado
e salvou aquele bêbado, e tem mais. O Senhor agiu porque aquele do caminhão, o motorista, era um servo de Deus, ele tem intimidade com o Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, tanto para livrar o motorista de problemas gravíssimos, se aquele homem morre no meio da roda dos pneus, o trauma dele, e para salvar a vida daquele bêbado. Oh, Deus nos leva para a rua, nos leva para fora de nós mesmos, nos ajuda a salvar pessoas, a encontrar prostitutas e que elas se tornem evangelistas, nos ajuda a encontrar mentirosos e que eles se tornem pessoas verdadeiras, nos ajuda a encontrar os arrogantes para que eles se tornem humildes, mas eles precisam se encontrar com pessoas que digam quem é Jesus pela experiência da própria vida. Que essa seja a experiência de cada um dos que frequentam a sala, a sua igreja, outros movimentos de oração. Que essa seja a experiência de todos que estão agora envolvidos com os 10 dias, um chamado à oração. Batiza-nos, Jesus Cristo, com teu Espírito e nos dê fome. Nos dê fome e, ao mesmo tempo, sacia nossa fome, nos dando poder ao encontrar pessoas e revelar o teu nome. Ontem eu orei, quando saí da igreja, Senhor, eu quero poder para pregar e as pessoas se converterem, porque o Senhor pode utilizar o vaso. Eu orei a Deus, quero mais, eu quero mais, quero mais. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem. Vou chamar uma menina aqui para vocês conhecerem uma história linda demais. Oi, Jucila, tudo bem? Deixa eu te autorizar aqui, querida. Tudo bem? Oi. Pastor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia, Jucila? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Porque estou aqui. Foi de uma pregação tão linda. Eu quero fome, pastor. É isso, queridos. Eu quero que todo mundo saia daqui e dizer, eu quero fome, eu quero sentir fome, eu quero ter angústia. Imagina, né? As pessoas vão olhar, esse povo é doido, esse pessoal é doido, porque eles querem se sentir angustiados e com fome. Claro, porque quando isso acontecer comigo, o ser humano terá a importância que tem para Deus, né? É verdade. Coisa linda, né? Você sente a fome que Jesus sentiu quando esteve aqui? É isso, a resposta foi dada. Que tipo de fome e como obtê-la? Muito bem. Jucila, você mora onde? Moro em Maceió, Alagoas. Terra Eita, linda. Maceió, Alagoas, diz que é bonita aí, hein? É bonito. Estamos esperando o senhor aqui, viu? Eita, menino, Papai do Céu vai soprar para todo lado. Eu tô falando para ele aí, para ele cuidar dessas coisas. Ontem a gente estava conversando, você estava passeando com seus irmãos na praia. Sua mãe, Jucila, teve quantos filhos? 23 filhos no total. Toma aí, irmãos, 23 filhos. Eita, nós, viveu grávida, né? Minha mãe foi uma guerreira. Eita, hein? Dureza, né, Jucila? Uhum. Dureza. E sabe, queridos, lembra lá no início que eu falei que a Jucila vai dar um tipo de testemunho aqui que é necessário, ela precisou quebrar o ciclo. Ela precisou quebrar o ciclo, ela não podia repetir o ciclo. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Jucila, aconteceu algo muito sério com seu pai, você tinha quantos anos? 4 anos. O que aconteceu com ele aos 4 anos? Meu pai foi assassinado, né, por uma pessoa muito próxima, e no momento do assassinato dele eu estava presente e era o aniversário de minha irmã, e aí eu presenciei toda a cena do crime, né, aos 4 anos de idade, e eu carreguei essa imagem por muito tempo na minha vida, e quando eu cresci, que eu entendia, eu contava a história toda em detalhes, e minha mãe ficava assim, muito assustada, porque ela não acreditava que uma criança de 4 anos lembrasse de coisas tão assim, do que aconteceu, né? E ela dizia, não, alguém te contou a história.
E eu falava, não, mãe, eu lembro porque eu presenciei a história e essa história ficou na minha mente. O assassinato do meu 4 anos. Com 4 anos você presencia o assassinato do seu pai e grava isso na cabeça. Sim. Aquilo traumatizou você, a gente vai passar por esse viés na história, Sim. mas você se tornou uma pessoa dura, forte, Sim. brava, para se defender. Isso. Porque com a morte do pai, o trauma, você tinha que achar recursos para eliminar sofrimentos, né? Isso. E aí minha mãe veio para a capital, a gente morava no interior, e eu fui doada para uma família que só me ajudou a potencializar os meus traumas, né? Porque nessa família eu não fui amada, muito pelo contrário, eu tinha minhas necessidades de criança e eu era espancada, né? Espancada brutalmente, batiam em mim com um fio de enceradeira, com fio elétrico, deixava marcas no meu corpo, hematomas, e com isso eu só potencializou os traumas que eu já tinha, né? A carência de amor do meu pai, e mais ainda separada da minha mãe, sendo espancada por uma pessoa que nunca eu tinha tido contato. E essa pessoa me fazia dormir no banheiro, frio, assim, no quarto de um banheiro, me trancava lá e eu passava a noite toda. Via o dia amanhecer pelas frestas, né, da porta do banheiro. Então, isso realmente, pastor, me deixou uma pessoa muito assim. Eu amava, mas eu era muito grossa, eu me defendia como eu podia, né? Você via o dia nascer pelas frestas da porta, deitada num chão frio de um banheiro. Quantos anos você tinha? 7 anos. Os fios que a Jucila apanhava cortavam a pele dela. E muitas vezes a pessoa que era cuidadora, que não estava cuidando, a obrigava a ir para a escola com as marcas aparecendo, para que as pessoas dissessem assim, está vendo aí, ó, apanhou, vai passar vergonha para aprender. Exatamente. Várias vezes aconteceu isso com ela. Jucila, você levou isso de 7 a 14 anos. Sim. Aí, aos 14 anos, eu fugi da casa dela. Eu sabia mais ou menos onde a minha mãe morava, e aí eu saí fugindo, né? No meio de uma multidão que estava passando assim, estava tendo uma missa lá perto, uma procissão, e eu me infiltrei e fugi. Aí eu saí procurando minha mãe, meus irmãos, minha família grande, né? E alguém conhecia, eu sabia que alguém conhecia. E aí foi quando me indicaram a casa da minha mãe. Aí eu cheguei na casa da minha mãe para nunca mais sair, né? Teve que fazer uma readaptação. Você nem era muito conhecida das pessoas, seus próprios irmãos, você cresceu de 7 a 14 sem contato com eles, né? Era estranho porque, assim, eu fui separada deles, né, muito pequena, passei 7 anos distante, então eu fui educada, né, por uma outra pessoa que não era minha mãe, então tinha os conflitos, né, da convivência, mas as coisas foram se ajustando, e nesse período minha mãe vivia com uma pessoa que também não me aceitou assim como uma filha, mas muito pelo contrário também causou danos emocionais na minha vida. E quando minha mãe se separou dele, a gente foi viver juntos, né? E a gente deu sempre assim conduzindo, apesar da gente ainda não conhecê-lo completamente como conhecemos hoje, né? E aos 16 anos, eu tive um encontro com Jesus, minha mãe também, meu irmão, nós 3. Interessante que Deus trabalha assim de forma tão sublime, porque meu irmão, um dos meus irmãos era carteiro aqui em Alagoas, né, em Maceió, e ele entregava cartas em um bairro aqui, e nesse bairro tinha uma igreja adventista, e ele passava por lá, e ele passou a ouvir a voz da profecia. Todas as manhãs, logo cedo, com o pastor Rabelo, Roberto Rabelo. E aí, quando ele associou aquela igreja à igreja do Roberto Rabelo, ele começou a ouvir, começou a frequentar a igreja, ele entregava as cartas, saía mais cedo, entregava as cartas e assistia o culto. Aí entrava o carteiro lá na igreja, no último banquinho, e ele começou a trazer o evangelho para nós também, né? E aí nós aceitamos, né, o evangelho, vou pular muito aí a história toda, e começamos a nossa caminhada cristã, né? Mas eu não larguei os meus traumas, eu entrei aos 16 anos na igreja, conheci Jesus, mas eu não era ainda curada, né, emocionalmente.
Então você conheceu Jesus, mas ainda esses traumas estavam muito presentes na sua vida, e você lidava com ele, e as pessoas percebiam que você era arredia, um pouco dura, né? Como você mesmo disse, grossa às vezes, né? Para se defender. O marido sofreu isso, né? A filhinha Mariana, que está aí do lado, daqui a pouco vamos conhecer, também sofreu isso, né? Essa rudeza da Jucila. Mas aí você passa essa fase e se casa. Como é que é o nome do maridão? Maurício. Aí sim. Foi fácil casar com o Maurício ou foi difícil? Vocês se conheceram porque você tinha quantos anos? Irmão, olha essa história, isso aqui dá um filme, meu amigo, um filme. Olha como Deus é lindo. Você conheceu Maurício com quantos anos? Com 16 anos, né? Vocês namoraram? Namoramos e terminamos o namoro e eu fui embora para Salvador. Passei 5 anos em Salvador. Nesse intervalo eu conheci uma pessoa, né, com 6 meses de namoro, eu engravidei dessa pessoa e passei 5 anos distante de Maurício. Quando eu voltei grávida, tive meu filhinho sem ver Maurício, porque ele estava frequentando agora uma outra igreja, não mais a que eu frequentava, aqui em Marcel. E aí, em determinado dia, eu estava com meu filhinho, passeando assim no shopping, de repente, quem eu encontro? Maurício. Eita, aí meu coração disparou. E aí foi mesmo, mano? Foi. O coração velho veio na boca. Foi. E aí eu disse, não acredito que eu ainda gosto desse homem, não é possível, Senhor. Não, passaram-se muitos anos, agora eu tenho um filho, e não, eu não gosto dele, não. E o coração bebê. E eu só sei que, para resolver a história, eu falei com ele, disse que eu estava cantando num grupo musical, né, da igreja. Nesse período eu já estava regular na igreja. E aí eu disse, olha, o grupo Passos, nós estamos cantando. E ele fazia parte do grupo quando eu fazia com 16 anos, né? E aí ele disse, aí falei para ele os dias dos ensaios, ele apareceu no grupo, para minha felicidade. E aí nós passamos a cantar juntos no grupo de novo. E a amizade foi se estreitando, e eu alimentando o sentimento, só que da parte de Maurício não existia sentimentos de homem e mulher, mas um sentimento assim de amizade. Ele gostava muito de mim, dizia que me amava, mas como amiga. Isso me doía te machucava, muito. Né? Você falou que isso te machucava. Que você queria que ele te amasse como mulher. O coração PPP, continuava PPP, e nada do Maurício, PPP do coração dele lá. Mas e agora? Você esperou Maurício quantos anos? 8 anos, eu orei por ele. Meu amigo, irmão, preste atenção, que coisa mais extraordinária. Essa mulher esperou Maurício 8 anos, esperando que Deus movesse o coração desse Maurício amar essa mulher. Olha. E deu certo, não foi, Jucila? Deu, graças a Deus. Como é que foi o encontro, o dia que você encontrou com ele, que ele falou assim, você passou aqui, esbarrou no meu braço, eu senti um negócio diferente. Fala para mim. Então, eu tinha ido para... Você está olhando para ele aí? Você está olhando para ele? Estou olhando para ele. Mexe a câmera aí, eu não gosto muito de mexer na câmera, não. Deixa eu conhecer Maurício aí, mude aí. Aí sim, galã de cinema mudo! Aí, garoto! Aí, Mauricião, 8 anos, hein? Você, rapaz, tu é amado demais, menino. Coração duro, né, pastor? Mas é uma relação diferente, né? Porque infância, adolescência, aquele amor platônico e tal. Agora não, já maduros, você vem com um filho, que é uma relação para se iniciar difícil, nem todo homem se adapta a isso. Mas aí eles, como é que foi o negócio? Passou no braço assim, e aí Maurício sentiu um negócio diferente. Então, eu tinha ido para um encontro e a gente vivia muito juntos, num grupo musical. A gente se via o tempo todo, se falava o tempo todo. Aí eu disse assim, eu estava em oração, Deus tinha me respondido que ele seria meu marido, porque assim, a gente diz, é um perigo a gente pedir um sinal a Deus, mas Deus sabia a minha fé genuína e sabia o que eu estava pedindo, e eu disse para Deus, Senhor, se esse homem vai ser ainda o homem que eu devo amar, se o Senhor tem ele reservado para mim, então me diga, porque eu vou, se o Senhor me der em 1 ano, eu vou esperar em 2, e eu falei isso para Deus, e Deus disse, não, vou te dar em 8, quero ver se tu vai aguentar. E eu orei, durante 8 anos não vi a resposta, e aí foi num dia que eu disse assim, igreja, né? E muita gente da igreja também orando, né?
E aí... Só eu orava contra, pastor. Você estava decidido que não ia ser o negócio, né, Maurício? Não. E ela orando, pai, toca o coração dele. É aquele menino lá que eu quero para minha vida. Orando, e aí ele... Aí, quando eu me ausentei por um final de semana, ele sentiu minha falta, porque ele vivia... Você deu um gelo. E Maurício, ele estava se achando o rei da cocada preta, e ela deu um gelo. E aí, quando deu um gelo, ele falou assim, ué, a mulher não veio na igreja, não. Cadê? Não me procurou. Cadê a mulher? Quando a mulher apareceu, meu amigo. Fala aí. Aí nesse encontro eu sumi, né, para o final de semana, eu senti um desejo de ir na casa dele no sábado, mas como eu gostava muito dele, isso era natural. E aí eu disse, não vou. No domingo, quando terminou o encontro, aí a minha cunhada, que gosta muito dele, falou, vamos na casa do Amarelo, que é assim que ela chama ele carinhosamente. Aí eu disse, não quero ir, porque eu vivo presente demais na vida de Maurício, eu quero que ele sinta a falta. Ela, deixa da tua besteira, vamos lá. Aí será, Senhor? Aí fui. Quando cheguei lá, ele estava num propósito com Deus também orando. E ele estava buscando uma resposta de Deus muito clara, né? Aí quando ele chegou, ele disse que quando eu cheguei, ele disse que o coração dele se alegrou. Aí peraí. O rapaz está aí. Vamos ver como é que foi o negócio. Maurição, ela entrou e seu coração se alegrou. O que aconteceu naquele dia lá, certo? Fala aí. Pastor, ela já tinha sofrido muito. Nós tínhamos uma amiga que era muito brincalhona e ela dizia, a igreja toda está orando por vocês, por você, que coração duro é esse? E muita gente torcia, mas eu amava a Juscila intensamente, como amiga, né? Havia uma parceria muito boa e houve uma ocasião que ela vinha desabafar comigo o que sentia por mim. Não procurava uma amiga, não. Eu quero que você ore por mim, porque eu estou gostando de você e você não gosta de mim. Me ajuda aí, irmão. Ora por mim para tu gostar de mim. Tem jeito? Olha que pedido maluco. Pensa. Era assim, pastor. E como eu não queria brincar com o coração dela, mesmo porque a minha sogra era uma pessoa muito brava, né? Eu era muito franco com ela. Eu dizia, eu te amo muito, mas como amiga. E uma ocasião, eu lembro que ela conversando, porque sempre tinha as meninas que se chegavam, eu namorava nesse intervalo, eu namorei. Eu não lembrei disso. Eu namorei com algumas garotas e teve uma ocasião que ela falando muito sinceramente comigo o que sentia, eu disse, olha, a fila pode ser grande, mas eu busco uma mulher com as suas características. Se fosse pelo que ela era por dentro, ela estava na frente da fila, né? E eu dizia isso para ela, só que a minha sogra, eventualmente, quando ela tinha as crises dela lá, e começava a ouvir umas músicas e começava a chorar... Música da igreja. Da igreja. A minha sogra ligava para mim, dizia, acabe com essa amizade, a minha filha está sofrendo muito. E, eventualmente, a gente decidia fazer isso, né? Separar, mas não conseguia ficar longe um do outro muito tempo. Aí, meu amigo, o Cupido acertou-lhe o coração e vocês casaram. Foi, porque eu estava orando, pastor, e eu disse para Deus assim, meu Deus, eu já namorei, eu sei o tipo de mulher que eu quero para mim, mas eu não amo a Juscila. Se o Senhor tem planos para que realmente ela seja a minha esposa, mude o que eu sinto. E eu me abri para Deus e disse a Ele que estava disposto, mas também rasguei meu coração para Ele, dizendo toda a impossibilidade que eu via nessa relação. Tanto que a gente, antes dessas orações, a gente tentou e eu não conseguia continuar o namoro, e a gente acabava em espaços curtíssimos de tempo. Eu lembro que uma vez a gente acabou o namoro e ficou esperando o ônibus agarradinhos lá. Que tipo de término é esse? Termina e fica agarrado, irmã Thaís. Que tipo de término é esse? Não pode, não. Porque as coisas se misturavam, né? Eu não queria que ela sofresse, aí eu gostava dela. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, Maurício. Olha aí para esta mulher. Tu ama essa servinha de Deus? Ama? Eu amo, pastor, intensamente. Aí sim, meu amigo! Papai do céu faz isso. Uma coisa linda que aconteceu com você, Maurício, a gente não vai
poder ter muito tempo para comentar isso, eu vou apenas comentar. O Maurício, como é que é o nome do seu filho, Jucila? Lucas. O Maurício tem uma relação com o Lucas de pai e filho. Uma coisa linda que Deus fez, não foi só que Maurício amasse Jucila, mas que Maurício também amasse o filho de Jucila, como é dele. Registrou o menino e tem uma relação poderosa de pai e filho. Que coisa linda. A gente não vai poder entrar nesse detalhe, porque o filho Lucas é o filho que a Jucila teve quando eles ficam distantes um do outro por um tempo, e quando Jucila volta, ela já está com o filho. E aí, quando eles se casam, vem com o filho e ele literalmente adota a paternidade dessa criança. Lindo, lindo exemplo seu, amigo. Tremendo, extraordinário. E Jucila queria ter um filho com o Maurício. Maurício trabalhou muito tempo com produtos químicos e, por isso, foi detectado esterilidade. Ele não podia ter filhos. E aí eles começaram a orar e Jucila começou a chorar. Eu quero um filho, quero um filho, quero um filho. E aí veio, né, Jucila? Veio uma menina linda, chamada Mariana. Né? Vamos conhecer a Mariana? Olha aí, ó, filha do milagre. Oi, filhinha, tudo bem? Tudo bem, sim, com o senhor. Tá, agora conhecendo você, tá bem melhor, hein? Que legal. A Mariana, queridos, é filha, ela é uma filha da espera, uma filha da fé. O Maurício é filho da fé, sabe? Você quer ter um relacionamento, ora, rasga o coração, porque Deus quer unir pessoas a você que lhe façam bem, te ajude a construir uma família, sabe? Eles tiveram paciência. Marianinha, você tá bem? Você tá tudo certo contigo? Tudo certo, pastor, graças a Deus. Eu tô sabendo que você gosta muito de mim, eu fiquei feliz. Eu gosto, pastor. Não gosto, eu amo. Ai, sim, me ama. Como é que é quando o papai ou a mamãe sai do prumo aí, o que você fala para eles aí? Como é que é o negócio? Eu faço bem assim, pastor Wagner, pastor, olha o que a mamãe e o papai fizeram, pastor Wagner. Eu estava brincando com a mamãe agora, dizendo isso. Agora mesmo eu estava brincando. Eu tenho um irmão que mora no Paraná, e aí o meu irmão, ele ri muito com ela, que ela manda áudios para ele, quando ela sabe que ele fez alguma coisa errada, aí ela entra em contato com o tio e faz, pastor Wagner, pastor, o tio Zé Carlos está precisando do Espírito, pastor, ore por ele. Aí meu irmão se acaba de rir. Você sabe que nessa brincadeira, meu coração se enche de alegria. Quantos anos você tem, Mariana? 16. A Mariana, com 16 anos, já tem noção clara que o poder para servir a Cristo vem do Espírito. Verdade. Irmãos, isso para mim é uma satisfação que vocês não sabem o tamanho da alegria que eu sinto de estar ajudando a formar uma geração que conhece o Espírito Santo. Isso é extraordinário, não tem preço. Como ela associa, né, pastor? Como ela associa o Espírito ao Senhor, porque quando ela fala com o Senhor assim, ela fala com o Senhor do nada, que o Senhor nem está ouvindo, o Senhor, ele não está em ligação com o Senhor, ela usa o seu nome para repreender alguém, ela está usando, assim, o seu exemplo, né, de um homem no Espírito para que outras pessoas sejam alcançadas. Aí ela diz assim, ela pegou esse hábito que tudo que se a gente, qualquer dá coisa... uma deslizadinha... aí ela já liga para o pastor Wagner. Percebem, queridos, a influência de um líder na formação de um discípulo. Perceba. Pastores Adevaldo, Benildo, Flávio, Gilberto, Ivaí, Gilson, Misael, Aguinaldo, pastor Manuel Chaves, são os que estão conosco agora aqui. Queridos, nós que participamos da sala, estou falando especificamente da sala porque é o ambiente que a gente frequenta, estamos participando da formação de uma nova geração que conhece o Espírito Santo de Deus na experiência familiar, e a Mariana tem uma chance muito grande de conhecer pessoalmente. Ela sabe o caminho. Você gosta... Volta, Mariana, volta! Volta, meu bem. Vou fechar aqui a porta. É porque ainda não tem gente que conhece o Espírito ainda, pastor Wagner. Aí tem que... Marianinha, você gosta da ideia de hoje, você saber que o Espírito Santo é tão importante para você ter uma relação poderosa com Cristo?
Eu gosto, pastor, sendo sincera, assim, não conhecia, né? Não tinha essa relação, é o que a mamãe fala bastante, que nós fomos acostumados a ter a relação com Jesus, com o Pai, a gente sabe que o Espírito Santo existe, mas a gente não se relaciona com ele. No início eu achava muito esquisito, amanhã na sala 57, não vou mentir, não. Ficava aquela coisa, eu te amo, fofinho, lindinho, eu digo, oxe, que presepada, tá vendo que não ama, que não conhece? Mas aí eu era bem relutante até certo dia. Mas eu vou ser sincera com o senhor. No dia que a mamãe perguntou, gosto muito do senhor, né? A mamãe chegou em mim e disse: Mariana, você diria que é um pastor Wagner? Eu digo: não, mamãe, eu não conheço o pastor Wagner, como é que eu vou dizer como pastor Wagner? Mas aí quando o senhor ligou, foi tão naturalmente assim que eu cheguei e fiquei: olha, que coisa. Ela descobriu que ele amava, né? Eu descobri que te amava. Mas eu acho muito legal conhecer o Espírito assim de uma forma mais ampla e se relacionar com ele, porque é algo muito importante, né? E eu tô gostando dessa experiência. Amém. Você percebe a importância disso que está acontecendo aqui, queridos? É a formação de um novo grupo de jovens que conhece a experiência, sabe que ele é e tem uma vida prática. Queridos, é uma chance extraordinária que a gente tem de ajudar cada pastor da igreja local, cada campo, cada canto do Brasil e do mundo a viver essa experiência. Nós temos essa chance. Me refiro à Sala 57. Tem outros movimentos que são importantes, poderosos. Deus age em muitos lugares. Mas estou me referindo aqui a esse ambiente. Nós temos uma chance de formar um novo exército mais próximo do Espírito, conhecendo. Isso vai fazer uma diferença. Falando em diferença, a Juscila mudou, queridos. Mas mudou essa mulher, mas mudou demais da conta. Isso era brabo igual o Siri na lata. Já viu o Siri na lata? Bate. Brava demais. Agora escute aqui. Juscila, como é que é o nome da sua amiga que a gente convidou? Marta, ela está aí como Maria Marta. Maria Marta. Maria Marta Vasconcelos. Ei, vou chamar Maria Marta aqui, sabe por quê? Eu não vou deixar tu falar de você mesmo, não. Eu vou deixar que Maria Marta fale de tu. E quando as pessoas falam da gente, tem mais força ainda. Dona Maria Marta, tudo bem? Abra seu áudio, por favor. Oi, pastor. Oi, tudo bem? Prazer conhecê-la, tudo jóia? Tudo ótimo, pastor, graças a Deus. Prazer é todo meu. Que sorrisão lindo que você tem, hein? E o senhor também, pastor. Esse é um sorriso de quem está feliz na alma, né? Tô, pastor. Quando a gente tem um encontro com Deus, né, e todos os dias eu procuro ter esse encontro com Ele, entregando a minha vida a Ele, eu digo, Senhor, está nas tuas mãos. Você é amiga de Juscila, né? Você é amiga de Sou, Juscila. pastor. Eu acredito que sou. Me diga uma coisa. Que ela me disse assim, ó, Maria, fora do ciclo familiar, sabe quem eu era antes e quem eu sou agora. Isso. Fale para a gente dessa impressão que você teve de Juscila. Pastor, conheci a Juscila de antes, né, que ficou no esquecimento mesmo, né? Juscila era uma pessoa, assim, muito difícil, tudo que ela falou, e o senhor também, sobre, assim, as características dela. Juscila era uma pessoa arisca, as pessoas, assim, não podiam ser contra ela, ou alguma ideia que ela tivesse, que tivesse uma opinião, assim, oposta. Juscila já rebatia. E aí eu ia observando, assim, a forma, eu via aquela dureza dela, mas eu via também que tinha algo por trás daquele escudo. Era como se ela estivesse se protegendo. A vida foi muito assim, dura com ela. Só que ninguém sabe. Eu acredito até que poucas pessoas na igreja tinham, né, conhecimento desse trauma, dessa vida traumática que Juscila teve. E assim, até que um dia ela me convidou para fazer parte do Ministério da Mulher, né, para fazer parte de uma reunião. E eu via que Juscila, assim, quando tinha alguma ideia que as outras pessoas mostravam outra, aí ela já se atingia, como se as pessoas estivessem provocando ela, e ela não aceitava. E eu observando aquilo. Até que um dia, aí uma pessoa chegava para mim e dizia, como é que você consegue ser amiga de Juscila? Como é que você consegue? E pessoas que já eram da igreja há muito tempo. Aí eu dizia bem assim, minha gente, eu consigo. E ela, não é isso que vocês dizem. Aí disse, é porque com você ela é diferente. Aí eu disse, não, que eu vejo as reações dela diante de alguns fatos, mas
ela não é isso que vocês dizem. Aí até que um dia teve um JA e eu convidei uma psicóloga, né, para fazer o JA, não é da nossa igreja, Mirella, e foi falando sobre abuso, né, sobre tudo. E Jucila, né, era Jucila e Maurício, e quando terminou tudo, aí antes, alguma coisa eu passei assim para ela, que ela se abriu para mim, disse algumas coisas da vida dela. A perda do pai, como foi, né, a pessoa que cometeu o crime, e depois como foi na casa que ela foi dada, né, e também quando ela voltou para a casa da mãe com o padrasto. E aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, como essa criatura sofreu. Ela não tem motivos para sorrir, nem muito menos tratar as pessoas bem. Aí eu ficava dizendo não. Só que ela tinha vergonha, né? Assim, ela se retraía muito em dizer isso. E eu até dizia assim, eu disse, mas se ela dissesse, pelo menos, não tudo, não as minúcias, mas se pelo menos as pessoas mais próximas a ela soubesse um pouco da vida dela, ia entender porque essa rudez dela, esse jeito dela duro. Maria, Aí quando... sua fala precisa de uma reflexão, porque, amigo, não julgue as pessoas. Verdade, pastor. Não julgue as pessoas, você não sabe o que está por trás. Verdade. Verdade. Não, porque às vezes o que Jucila era uma reação de defesa contra os maus tratos que ela teve durante a vida. Sim. Ela tinha que se defender, ela aprendeu a se defender sendo rude, ignorante mesmo, brigando por tudo que ela queria, ela tinha que brigar pelas coisas. Só que isso tinha que ser quebrado, lembra? Eu falei dos ciclos que precisam ser quebrados. Aí você começou a perceber que ela mudou. Sim, aí ela foi até que um dia ela disse assim, aí teve esse negócio do JA, aí ela chorou muito, né, porque o tema do JA tocou numa das feridas dela, né, como se tivesse assim, o filme voltou à realidade, assim, voltou tudo na cabeça dela. Aí quando terminou, aí pronto, e aí entrou a sala 57 na vida da Jucila, né, que eu digo que o Senhor, realmente o Espírito Santo, através do Senhor, entrou com força na vida de Jucila. E eu tinha chegado para ela e tinha dito assim, com a psicóloga, disse, você aceitaria fazer uma terapia até mesmo? Aí ela disse, aceitaria. E o que é que eu preciso fazer? Eu disse, só ir. Pastor, ela foi, né? Mas assim, eu via, que eu disse, meu Deus, será que a terapia não está fazendo efeito? Porque eu via que às vezes ela era arisca do mesmo jeito, até às vezes mais dura. Eu dizia, misericórdia, está fazendo efeito contrário. Mas aí, com a entrada do Espírito Santo na vida dela por inteiro, a gente pôde entender, eu pude entender que até então, quem estava na terapia era só o humano. O divino ainda não tinha sido convidado a entrar. Eu me emociono porque Deus me deu o privilégio de ver o crescimento dela. E eu digo a ela, quando a gente se fala, eu digo a ela, eu sou sua fã. Eu sou sua fã, porque foi uma luta grande, porque ela brigava com ela mesma. E aí o Espírito Santo foi quebrando, e foi mostrando a ela que a restauração dela, a renovação dela, entendeu? Estava nas mãos dele, mas ele precisava ser convidado para entrar na vida dela. Pastor, todos nós queremos o Espírito Santo na nossa vida, todos nós queremos, mas a gente não quer convidá-lo, porque quando a gente convida alguém para a nossa casa, a gente tem uma responsabilidade de dar assistência a ele. E aí, o ser humano não quer esse compromisso, quer sim a presença dele, porque ele é tudo. Mas a gente não quer esse comprometimento de convidá-lo para entrar. E aí foi quando Jucila convidou. E ele entrou e fez morada. Jucila assumiu essa responsabilidade. Jucila, abre o áudio aí, por favor. Você fechou o áudiozinho. Me diga por que tu tá chorando aí, Jucila. Me diga por que tu tá aí se acabando de chorar, minha filha. Fale. Porque é exatamente assim como Marta falou, pastor, que eu era julgada e as pessoas não conheciam o que estava por trás. E
Eu não tinha conhecimento do Espírito Santo, e quando ela me ofereceu a terapia e eu fui entendendo tudo o que se passou na minha vida, eu melhorei, mas não melhorei 100%. E chegou um momento que eu cheguei para Deus e disse: Senhor, a terapia não está servindo. O que é que está faltando? O senhor sabe, a Marta me conhece há muitos anos e ela sabe que eu não era uma pessoa ruim. Eu nunca fui ruim, eu não era feliz porque eu magoava as pessoas e eu não me sentia bem em magoar. Então, eu também sofria com isso. E aí eu disse para Deus: Senhor, o que falta é o Espírito, traz ele para a minha terapia, eu preciso que ele acompanhe a Mirella junto comigo, eu preciso que o Senhor use a Mirella, que o Senhor me use, então eu estou disposta. E aí, pastor, eu vi as coisas mudarem de rumo, eu vi as coisas começarem a acalmar, sabe? Teve um momento em que a Mirella, a psicóloga, chegou para mim e disse: eu estou muito feliz com o seu progresso, nossa, eu estou muito feliz, eu vou te dar alta, porque eu estou muito feliz. Ela ficou tão radiante que ela fez uma cartinha para mim, ela fez e me trouxe aqui um mimo. A psicóloga esteve aqui na minha casa e disse: Ju, uma orquídea, e junto com ele um bilhetinho, e disse que estava feliz por ter sido minha psicóloga, porque nunca viu um sucesso tão grande, mas esse sucesso só entrou, pastor, a partir do momento que eu permiti que o Espírito Santo agisse também como meu maior psicólogo. Ele precisava curar as feridas, os traumas, que não foram fáceis. Quando eu me deparava com cenas terríveis, em ver meu pai sangrando, uma criança de apenas 4 anos, uma criança que não teve amor do pai e nem tão pouco da mãe, por um período de tempo que eu precisei tanto. Eu era espancada ao invés de amada. Então, não é fácil você acreditar nas pessoas, achar que elas querem o seu bem, quando você não teve isso quando era criança. E o Espírito Santo foi dizendo assim: olha, eu te aceito, eu quero curar essas feridas. E eu digo para o Senhor que hoje as pessoas ainda me atingem, porque, como Marta falou aí, muitas vezes as pessoas também me magoavam, não era só eu que magoava. Então, quando eu sentia magoada, e às vezes as pessoas, por conhecer a minha fraqueza, infelizmente, até dentro da igreja, usavam de artifício para me tirar do sério, para provar aquilo que elas já tinham falado de mim. Está vendo que ela é, né, Marta? Está vendo que ela é realmente assim? Mas ela, no fundo, na intenção de que eu fosse. E aí o Espírito Santo disse: não, filha, não tem que ser assim. Não importa o que pense, né? Jucila, você descobriu tudo isso aqui na sala? Sim, pastor, a partir do momento que eu entrei, e aí eu entendo como tudo foi perfeito, que Deus cuidou na minha vida, em dando a minha filha, em especial, porque foi através dela, sem que ela soubesse, que Deus me trouxe para a sala 57, através da necessidade dela. E aí foi aí que eu comecei a mergulhar, sabe, mergulhar. E aí hoje eu vivo uma experiência. A Marta ontem presenciou, né, eu sou diretor do Ministério da Mulher, um programa quando ele é colocado nas mãos daquele que tem que reger tudo. E hoje eu vivo na dependência do Espírito Santo. Eu até ontem, quando cheguei em casa, eu disse: Senhor, será que as pessoas estão achando que eu estou sendo fanática, que eu estou falando muito no Espírito? E eu comecei a dizer: ai, vão me ver como fanática, eu não quero isso, pai. Foi quando Marta, essa mulher é uma bênção, viu, pastor? Essa mulher, pastor, o senhor precisa conhecer um pouco da história dessa criatura aí. Marta, a família toda, viu? Ela tem uma história de vida, essa menina. Ela é muito amada, não só por mim, por minha família, mas pela igreja do Poço. Vamos conhecer essa história linda aí desse sorrisão. O pastor é porque ela me ama. Mas é assim, irmão, a gente ama mesmo. Eu estou vendo Marcelo Novaes aqui. Marcelo é psicólogo, e os pastores que são psicólogos estão assistindo aqui, eu tenho certeza que eles estão vibrando com isso, né? Você vê, o psicólogo identifica as feridas, e o Espírito Santo cura as feridas. Cura as feridas. E o Espírito Santo pode e deve usar o psicólogo para isso. Que coisa, né, Marcelo? Que junção do divino, do humano, trabalhando, né, Marcelo, para a cura das pessoas. Aí, outra coisa importantíssima, ela entra num ambiente que dá para ela o caminho. Verdade. A sala indicou o caminho da cura, e ela foi através da cura, cheia do Espírito. Vamos contar, nós vamos contar, porque a gente fica aqui amanhã.
É porque tem Eu só muita quero gente que dizer briga uma com- coisa, viu, pastor, rapidinho. É que hoje, assim, as pessoas não, algumas não mudaram, continuam as mesmas pessoas, e eu me relaciono com elas da forma que elas eram antigamente, só que elas continuam talvez a mesma, mas eu não. Hoje eu estou no Espírito. Ontem eu recebi provocações, eu fui julgada, mas eu não saí do equilíbrio. Então eu fui Verdade. assim. Eu continuei ali, aí tinha coisas que foram acontecendo, o rumo foi tomando outro rumo, e eu ali na paz, sentindo assim, eu digo, Senhor está comigo, ai que maravilha. Aí a pessoa veio, eu não respondi, aí eu digo, Senhor, como foi bom não responder, como foi bom que o Senhor me defendeu, como foi bom que as coisas andaram assim, e a harmonia na igreja cresceu, o Espírito atuou, Marta até anjos ouviu cantando ontem na igreja. Eita, glória a Deus! Escuta aqui, irmão. Vamos terminar. O pessoal briga comigo por causa do tempo da sala, mas como é que a gente vai, né? Vamos lá, olha bem. A evidência, uma das evidências de que realmente é o Espírito que está transformando é quando pessoas de fora veem. É quando o marido vê, a filha vê, ambos ali, marido e filha, veem a transformação da mamãe. Um dia, Juscila estava em casa e bateu uma mulher na casa dela. Não era uma maltrapilho, não era uma mulher mendiga, nada, não. Mas ela atendeu a mulher e a mulher pediu uma bolsa para Juscila. Aí Juscila disse para mim assim, eu ia dizer não tenho. Aí o não engasgou bem na garganta. O Espírito Santo falou assim para ela, dá a bolsa que você tem para ela. Ela disse, não, ela conversando com o Espírito de Deus, na frente da mulher, né? Ela perguntou, você tem uma bolsa para me dar? Ela assim, não, mas esse não era respondendo ao Espírito Santo que estava dizendo assim, ó, Juscila, dê a bolsa que você tem, a única bolsa que você tem para ela. Disse, não. E ela teimando, e o Espírito de Deus disse assim, Juscila, dá a bolsa para ela. Disse, não, mas a bolsa que meu marido me deu. Só tinha ela, não tinha outra. Você só tinha essa. E ainda tinha valor afetivo, foi o marido que deu. Aí você falou assim, não, peraí, eu tenho. Você volta. Quando você vem com a bolsa, Juscila, e que você dá a bolsa para aquela menina, que você volta, o que acontece com você dentro de casa? Eu comecei a chorar. Porque eu não queria me desprender, eu só tinha ela, eu com medo que eu usava com o Espírito de Deus, mas eu só tenho ela, para tudo, para ir para a igreja, para sair, como é que eu vou dar? E ele disse, vai lá e pega a bolsa e dá. Eu olhei assim para a bolsa, levantei ainda, aí fui tirando as coisas, os pertencentes, mas eu estava chorando, não era porque eu estava dando a bolsa mais, eu estava chorando porque eu tinha escutado a voz, eu estava fazendo aquilo que ele tinha pedido, aí eu dei a bolsa para ela, ela agradeceu, e eu fui para o meu quarto, eu só chorei porque eu tinha feito a vontade dele, eu disse, eu não sei por que eu estou chorando, mas eu estava chorando com gratidão pelo mover que ele fez na minha vida. Aí eu chorava compulsivamente, e eu dizia, bom, eu não tenho bolsa, mas eu estou feliz, porque eu dei a única bolsa que eu tinha. E quando ele chegou do Tropa dos Filhos, você não sabe o que aconteceu. E eu contei assim uma empolgação a ele, que bom ver, eu disse. Aí eu comecei a chorar, foi filho, eu disse, aquela bolsa que você me deu, eu dei para uma mulher que estava pedindo aqui na porta. Que bela notícia, né? Eu te dou um presente, você dá o presente. Que notícia é essa, né? Mas é porque, irmão, sabe o que é? O choro dela é porque estava sendo quebrado um ciclo do egoísmo, do egocentrismo. Eu sou capaz de dar o que eu tenho para mim, não é a sobra. É o que eu tenho, eu dou. Cristo foi a maior oferta que o céu poderia dar. Deus não deu sobra para a gente. Deus deu o que ele tinha de melhor. E quando a gente faz um ato pequeno como esse, representa o ato maior de Cristo. Ela não deu a sobra, ela deu o que tinha de melhor. Verdade. Sabe o que é isso, irmãos? Se você nunca viu milagre, todo dia a gente conta um na sala. Isso aqui é milagre. Isso aqui é milagre. Isso está nos preparando para o céu. Juscila, eu podia perguntar para sua filha, para sua esposa, eu sei as respostas, mas você se sente diferente? Com certeza. Sinto, pastor, com certeza. Isso. Tem saudade da Juscila antiga?
De jeito nenhum. Não, né, Maria? Não, né, Marta? Essa foi sepultada. Engraçado. Essa foi enterrada e sepultada. Engraçado, Jucila, que você não se rebatizou. Me rebatizei com esse- Não se rebatizou no tanque, mas ela agora é batizada todo dia e várias vezes no mesmo dia. Amém. Rebatismo é uma questão de vida ou morte. Eu tenho que fazer esse sermão aqui. Rebatismo é uma questão de vida ou morte. Ou você é rebatizado ou você está fora. Isso está acontecendo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é mais um convidado. Ele é o dono da casa. Amém. Isso mesmo, pastor. Isso mesmo. O Espírito Santo na vida de Jucila não é mais um convidado. Ele é o dono da casa. Amém. E isso tem que acontecer comigo, com a Maria que está aqui, a Mariane, com o Maurício. E a nossa proposta é exatamente essa. Porque quando o Espírito Santo for o dono da casa, quem reinará será Jesus Cristo. Amém. A ação de dar a bolsa, é uma ação de semelhança com Jesus, causada pela forte impressão do Espírito Santo. Rapaz, é bom demais isso aqui. Isso aqui é uma fornalha, meu amigo. Que coisa linda. Pastor Marianinha, fala, meu filho. Fala, Maurício. O que eu vejo também, pastor, como importante nesse processo todo, é a autenticidade dela. Ela é muito autêntica, muito sincera. Às vezes essa sinceridade e autenticidade são exageradas, né? Vou só dar um exemplo para o senhor. Ela estava fazendo algo que eu não concordava, e aí eu discretamente toquei no pé dela por baixo da mesa. Aí ela fez, ai, por que você está pisando no meu pé? Tipo assim, te entregou geral, né, Maurício? Nossa, pastor. E eu, para ficar constrangido, basta um estalo. E eu digo, para dar um toque para essa mulher, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Porque ela expõe a pessoa, né? É porque ela é autêntica, assim. Maurício. Então, o que eu acho que foi importantíssimo nesse processo com a Jucila foi essa franqueza dela com Deus. Às vezes a gente fica ali enrolando, justificando. Ela não. Abre o coração, diz o erro que cometeu, como Davi fazia, né? Eu admiro Davi por isso, porque ele é inteiro na entrega dele, na confissão dele. E ela faz isso. Você ela fez isso também. Do Espírito para controlar, né, essa autenticidade. Você fez isso também quando disse: Senhor, Jucila não é a mulher que eu amo, mas se for para eu amar, coloque esse amor no meu coração. Você foi muito honesto com Deus também. Deus ama a honestidade. Se você gosta de pecar, diga a Deus que você gosta. Agora, diga que você quer que Ele te ajude a não gostar. Vai dar certo. Não adianta você chegar na presença de Deus assim: se eu tenho um pecado ali, eu estou tão triste porque eu fiz. Não mente não, irmão. Você está feliz, você gostou. Diga para Deus: se eu gostei de fazer aquela miséria lá, tira esse gosto. Né? A gente tem que ser honesto com Deus. Marianinha, a gente precisa terminar. Me diga uma coisa: você está gostando da nova mamãe? Tô gostando. A mamãe sempre foi muito carinhosa comigo, mas devo admitir que ela está, como o senhor mesmo diz, desaguando mais esse amor, sabe? Eu vejo a mamãe com mais facilidade, assim, para dizer que ama, e assim, eu gosto disso. Mais calma, né, Marianinha? Mamãe tá mais calma, né? Muito Hoje, bom. pastor, 10.000 vezes, dia de sexta-feira aqui em casa, todo mundo aqui sabe, né, que dia de sexta-feira é uma pequena loucura para a preparação do sábado. É faxina, é fazer almoço em dobro. E dia de sexta-feira era puxado aqui, viu? Era um estresse, era uma raiva antes do pôr do sol, e era aquele fogo nos olhos. Mas hoje tem sido uma paz, mesmo com a bagunça, mesmo com a correria para deixar tudo prontinho. Eu vejo a mamãe calminha, não perdendo. Aí chega no sábado com aquele climinha assim agradável, de glória. Aí, irmãos, tá vendo? Tá vendo? Isso é obra do Espírito. Deixa eu terminar. Maria, eu amo você, viu, filha? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, viu, filha? Obrigado pela sua participação aqui. Foi muito importante para a gente. Eu que agradeço,
e eu amo o Senhor para ser feliz. Aprendi a lhe amar, de ver a evolução de Ju, dela falar, e eu ver claramente, é nítido o Espírito Santo na sua vida, pastor. É nítido. E eu creio mais em Deus, porque o Senhor existe. O Senhor é uma bênção. Uma bênção. E Deus te abençoe muito. Os pastores, moderadores, intercessores, administradores de grupos, pastores que cuidam de cultos paralelos à sala, todos são usados nas suas características para influenciar pessoas. Eu glorifico a Deus por toda essa equipe linda que a Sala 57 tem, tá bom? Obrigado, viu, filha? Muito obrigado. Obrigada, pastor. Tchau, Ju, beijo. Te amo, Marta. Que lindo, né, irmãos? Que coisa mais linda, coisa mais linda. Eu tenho que terminar dizendo o seguinte: a Juscila não está pronta. Ela vai errar de vez em quando. Essa coisa dentro dela pode tomar o controle de vez em quando. Mas uma coisa que aconteceu com ela e está acontecendo com toda a família e com todos aqueles que aqui estão aprendendo, e nós estamos no trilho certo. Mais importante do que a viagem é o caminho. E o que Juscila conheceu para quebrar o ciclo venenoso da vida dela, que ela podia ter replicado no marido, na filha, e estava fazendo isso com menos intensidade do que ela recebeu, claro, mas estava fazendo isso, o ciclo foi quebrado. E hoje a Juscila é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Eita, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Obrigado, Mariana, eu amo você, viu, filhinha? Você é linda. Eu te amo, pastor Wagner. É linda. Maurício, eu amo você, irmão, obrigado por estar aqui comigo. Eu te amo, pastor. Muito obrigado. Juscila, eu amo você, que bênção seu testemunho, como os outros aqui nos enriqueceram poderosamente. Amém, pastor, eu também te amo. Eu quero mandar um beijo para os meus moderados, muitos estão aí assistindo. É uma bênção ser moderadora, apesar da luta diária com a família, com o trabalho, com a igreja, que eu tenho 2 departamentos que eu amo também, mas quando os meus moderados entram em contato, a gente conversa, a gente atende a necessidade, é um ministério muito lindo. Então, bênção, amo vocês, eu sei que eles estão aí, e vocês fazem parte da minha vida diária, foi um presente que o Senhor me deu também para cuidar. Maravilha. Um grande dia para essa família linda aí, tá bom? Amo cada moderador também, um beijo em cada moderador. Pastor Wagner, eu quero dizer agora que eu te amo também, viu? O Senhor é a parte realmente visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus porque o Senhor existe. E eu sei que da atuação do Espírito Santo na sua vida, como o Senhor, a Mariana falou uma coisa e é verdade, como o Senhor transmite paz, como o Senhor nos trata realmente como filho. Acho lindo quando o Senhor chega para a gente assim no particular e fala: e aí, filhinha? É muito lindo, é muito amor, pastor. A gente sente Deus cuidando da gente. Eu sou um vaso quebrado, cheio de trincado para todo lado. Deus está trabalhando, cortando um monte de ponta aqui, mas eu amo vocês mesmo. De verdade. Cada testemunho de transformação de vida me alimenta, porque é muito lindo ver Deus transformando vidas, e a minha vai sendo transformada junto, né? Eu ofereço-te um remédio que eu mesmo tomo, né? Todos aqui somos carentes da mesma graça. Verdade. Obrigado por vocês existirem, obrigado por ser moderadora da sala e junto desse time lindo de moderadores aqui nos ajudar tanto a cuidar de pessoas espalhadas pelo mundo todo, né? Que coisa linda. Obrigado, um grande dia para essa família. Ai, que coisa boa. Tá com fome? Tá com fome, querido? Isso aqui que a gente ouviu é alimento. Quando a sua vida for usada para esse tipo de coisa, então você estará alimentado. Fora isso, não é possível. Deus abençoe você, que a nossa adoração aqui nesta manhã tenha sido uma bênção para você. Agora saia, isso que está cheio de Deus agora, você está cheio de Deus agora, está cheio de Deus. Deságua em outro. E vai ser feliz em nome de Jesus. Vou orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela manhã, obrigado por esse culto de adoração ao teu santo nome, toda glória, toda honra, todo louvor, todo reconhecimento seja dado ao Senhor, que é de onde vem toda fonte de bênção, de bondade, de graça, de sabedoria. O Senhor é a fonte, o Senhor é a fonte.
A ti, Deus eterno, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para você, tenha um grande dia na presença de Deus. Bom dia com alegria, meu amigo. Bom dia. Alegria! Bom dia, Maria! Bom dia, Dudinha! Coisa linda! Deus abençoe! Bom dia, mulher! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ô, Júlia, eu preciso ser abençoado. Peraí só um pouquinho. Preciso ser abençoado agora. Todo mundo aqui precisa ser abençoado. Abre aí. Pode abrir. E aí, irmã, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, pastor, graças a Deus, obrigada. Vou falar contigo, viu? Obrigada, igualmente. E essa gatinha aí, tá tudo bem com ela? Tá, traquinas, como sempre, mas tá tudo bem. É lindo, né? Ei, eu quero que você diga as 4 coisas pra mim. Como é que é? Eu amo-te. Como é que é? Eu amo-te, decidi pra ser feliz, pra dar pra viver de Deus. E a vida que eu sei existe. Aí sim, mano! Você é linda, filhinha. Estamos em movimento. É sala 57 na veia. Ei, você é linda, sua mamãe é linda, seu papai é lindo, sua família é uma bênção, tá? Obrigada. Obrigada. Por nada, meu anjo. Tenha um feliz dia, tá bom? Tchauzinho. Fica com Deus. Beijinhos. Beijinhos. Outro beijinhos pra você. Não é lindo, irmão? Isso é lindo. Se você não fica feliz. Linda, Dudinha. Bom dia, irmão. Linda, Tá mandando bom dia pra você. Bom dia, pastor. Alma é bênção para a vida, né? A gente sai daqui com um dia absolutamente cheio para a gente, as pessoas nos encontrarem e dizerem assim: eu sei que você esteve com Jesus hoje de manhã. Dá para perceber. É isso, irmãos. É isso. Bom dia para você. A gente tem outras atividades. Tenho comissão agora mesmo na minha igreja. Tenho que ir lá dirigir os irmãos, administrar nossas igrejas. Um bom dia para você. Até amanhã. Tenha um domingo cheio de experiências na presença de Deus. Contando 1, 2, 3. É hora de dizer tchau. Tchau, tchau, família. Tchau. Até amanhã, tchau para você. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau,